Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Carol e sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês os meus materiais. Eu não tinha intenção de fazer esse vídeo logo, já que eu queria fazer algumas coisinhas e fazer um upgrade nos meus materiais. Mas como é uma pergunta muito corriqueira aqui no canal, como sempre as pessoas me fazem, por mais que eu responda em comentários, eu decidi mostrar logo em vídeo para que acabe com todas as dúvidas de vocês e para que vocês saibam logo de uma vez os materiais que eu utilizo. Eu vou começar aqui com os lápis, tanto que eu utilizo para esboço, como também como eu utilizo para fazer realismo, né? Eu utilizo lápis comuns, lápis de escrita. Esses dois aqui são dois lápis HB número 2, de numeração número 2. Eu gosto principalmente desse aqui verde, porque ele é um lápis que tem uma mina muito macia. Eu gosto de fazer um esboço com ele, porque eu acho que ele não danifica tanto o papel quando eu faço o esboço. Tem esses dois lápis, tem esse lápis aqui também, esse 6B da Faber-Castell. Geralmente esse lápis aqui eu utilizo mais para fazer realismo. Eu mesclo eles dois. Para fazer esboço eu não utilizo ele tanto, porque ele é um lápis mais escuro e ele mancha um pouco a folha para fazer esse tipo de... no caso, se for para fazer esboço. Outra coisa que eu utilizo para esboço também é a minha lapiseira 07 da Pentel. Eu geralmente utilizo ela principalmente quando eu vou fazer, digamos, um esboço mais melhorado. Eu faço um esboço bem rascunhado mesmo com lápis e depois eu venho com a lapiseira e vou fazendo mesmo o esboço definitivo, por onde corrigindo algumas coisas que eu tenho errado anteriormente. E os grafites que eu utilizo nela são 07, óbvio, 2B, dessas duas marcas. Tenho esse da Pilot e esse da Guller. Acho que se pronuncia assim, não sei. Mas, enfim. Complementando para fazer realismo, eu utilizo esses dois esfuminhos aqui. São esfuminhos caseiros e já estão bem gastos e bem feios, manchados de esfuminho, coisa que fica feia depois de um tempo. E esses esfuminhos, como eu acabei de dizer, são caseiros. Eu mesmo que fiz. Eu vi alguns vídeos aí na internet que ensinavam como fazer. Então é fácil, é um negócio fácil de encontrar, é um pouco difícil de fazer porque é difícil de enrolar o papel para que fique bem juntinho, mas se tornou algo bem útil, principalmente porque onde eu morava não vendia. Então quando eu comecei a tentar fazer alguma coisa de realismo, eu tive que dar uma improvisada. Inclusive, contando com a improvisada, né? Improvisando, dando um jeitinho brasileiro, eu utilizo essa caneta aqui, que ela já está seca, como boleador, né? Para quem não sabe, um boleador, a sua função você marca o papel, você faz todas as marcas no papel, geralmente isso para fazer um pelo mais claro. E quando você vem com o grafite por cima, quando você passa o grafite, e quando você vem utilizar o grafite não pega onde você passou o boleador. Então é algo bem interessante para você fazer pelos. E isso aqui é digamos, uma dica de uma improvisada que vocês podem estar utilizando uma caneta que já não tenha mais tinta, tá? Mas se certifiquem que ela realmente não tenha mais tinta nenhuma, porque senão ela ainda vai riscar o seu papel, vai acabar manchando. Para contornar desenhos, hoje eu utilizo essas canetas aqui. Essas canetas Nankin da Unipin são muito boas, elas são descartáveis, mas até o momento ainda nenhuma tá falhando. É claro, porque eu também não faço tanto desenhos assim, né? Mas elas são muito boas. Eu tenho essas numerações 08, 05, 03 e a 005. Essa daqui é a mais fina de todas e ela é muito boa para fazer alguns detalhes. Eu acho que é essencial a pessoa ter, se ela quiser ter, quiser comprar canetas Nankin. Então são essas as canetas que eu estou utilizando para contornar, mas como vocês sabem, até pouco tempo eu utilizava canetas esferográficas comuns para fazer o contorno, a linearte dos meus desenhos. Então se você não tem, por exemplo, não tem condições de comprar uma caneta assim mais legal, uma caneta como essas, não tem na sua cidade para vender, ou mesmo, por exemplo, você está começando a desenhar e agora que você vai investir em materiais, você pode mesmo utilizar as esferográficas. Eu utilizava elas antes, utilizei elas até um tempo,
tem pouco tempo que eu parei de utilizar e nunca me queixei não. Elas são um pouco mais trabalhosas de fazer, a linha arte, é claro que você tem que ter um jeitinho a mais, mas ambas as canetas necessitam que você tenha um pouco de técnica. Então, se você não tem condições de comprar, pode usar mesmo canetas esferográficas comuns. Para apontar os meus desenhos, eu utilizo estilete. Há um bom tempo eu parei de utilizar apontador porque ele gasta demais o meu lápis, ele consome muito do lápis, e eu parei de estar utilizando o apontador para apontar os desenhos. Mas caso você não saiba utilizar o estilete, é melhor que você aponte o seu lápis com o apontador mesmo, porque senão, se você for tentar utilizar um estilete sem saber apontar com ele, você vai consumir o seu lápis todinho também. Então, enfim. Borracha eu utilizo borrachas comuns do meu próprio dia a dia, né? Essas borrachas estão bem feias, mas é porque eu tenho mania de acabar com a borracha. Eu furo a borracha todinha de um lado do outro. Ignorem isso. São borrachas comuns. Essas borrachas aqui, apesar de serem comuns, elas são borrachas muito macias, então é por isso que eu utilizo elas. Eu aconselho que vocês testem. Existem umas borrachas que elas gastam muito, que elas danificam o papel quando a gente utiliza. Então, façam um teste básico aí para ver se as borrachas de vocês não fazem isso, porque principalmente se você for colorir, ou então se você for fazer alguma técnica preto e branco com o próprio grafite, mesmo que você vá esfumar o desenho, aquela área que foi danificada pelas borrachas geralmente fica diferente. Então testem aí as suas borrachas. Para fazer os meus desenhos, eu utilizo essas folhas aqui, tá? Essas folhas aqui, na verdade, não foi eu que comprei, foi minha mãe que comprou e me enviou. Isso ela comprou ano passado. Esse plástico aqui tá bem manchado, como vocês podem ver. E muitas pessoas me perguntam: Carol, que folha que você utiliza? Aí quando eu digo é papel sulfite normal, 180 gramas, a pessoa fica tipo, what? Como assim? Mas é exatamente isso o que diz no código, gente. É só o que diz no código. É sulfite 64, vinha 50 folhas, a gramatura 180 gramas. É só isso que diz o pacote. Então, é só isso que eu sei dessa folha aqui. Não tem marca. Como eu disse, não é sem marca. Mas a verdade é que questão de folha, isso também é algo muito particular de cada um. Se você gosta de certa folha, é melhor, simples materiais, é melhor que vocês testem antes, porque às vezes o que é de preferência de uma pessoa não é de outra. Essas folhas aqui, por exemplo, a textura delas, elas são lisas. Existem pessoas que preferem fazer desenhos naquelas folhas que possuem uma textura um pouco mais ásperas. Então aí vai de escolha de vocês. Mas Carol, na minha cidade não tem para vender folha com a gramadura um pouco maior. E aí, eu posso utilizar sulfite comum? Pode, gente. Utilizei grande parte da minha vida, foi papel. Aqui dá o chamequinho, exemplificando. Eu utilizava papel A4 de 75 gramas, tá? E eu fiz muitos desenhos com esses papéis. Existe uma diferença? Existe, porque um papel com a gramatura um pouco maior, ele aguenta mais essa mescla de cores. Mas até mesmo esse papel aqui, ele consegue suportar. Quer ver um exemplo? Esse desenho aqui que eu fiz, tá? Olha só, olha a textura desse papel. Ele é um de 75 gramas. E eu fiz muita mescla de cores nesse desenho e eu utilizei vários lápis. E como vocês podem ver, ele suportou. É claro que existem algumas diferenças. Olha só aqui o verso. Tá bem marcado onde eu fiz a lineagem do desenho. O papel ele marca muito do outro lado. E não sei se dá para vocês visualizarem aí, ó, um pouco ondulado. Geralmente quando a gente pinta, a gente colore um desenho nesse papel um pouco mais com gramatura menor, digamos assim, esse de 75 gramas, ele fica um pouco ondulado quando você colore. Então, você deixa ele um tempo dentro da pasta, que geralmente ele vai ficar assim quase plano, como esse aqui tá. E daí dá pra você utilizar dá pra você tirar suas fotos e postar onde quer que você queira. Mas dá pra utilizar o papel? Dá, se você não tem condições de comprar um outro, ou você não encontra pra comprar, como era muito assim, o meu caso refletia essas duas situações. Então dá pra você utilizar esse papel mesmo normal, que encontra em qualquer canto, ok? Então,
essa parte de papel já foi. Agora vamos falar dos meus lápis de cores. E aqui, essas belezinhas dentro dessa caixa são os lápis de cores da Faber-Castell que eu utilizo. Aqui eu tenho o que sobrou, digamos assim, os sobreviventes de 2 caixas de 24 cores e uma caixa de 12 cores. Essas caixas eu já comprei há muito tempo, acho que foi em 2014. Como vocês podem ver, tem muitos lápis repetidos, porque como é uma caixa de poucas cores, é claro que tem vários lápis da mesma cor. Vieram vários lápis das mesmas cores. Então, cara, por que foi que tu comprou só de 24 cores? Vinha os mesmos lápis, então por que tu comprou 2 vezes? É exatamente porque eu não tinha, na minha cidade onde eu morava, não tinha para vender uma caixa com mais variedade de cores. Então eu comprei mesmo essa aqui. Comprei 2 vezes. Comprei primeiro. Na cidade onde eu morava não tinha para vender. Geralmente era difícil a gente encontrar até lápis de cor assim Faber-Castell, isso era até raro. Então, primeiro eu encontrei para comprar uma de 12 cores, foi quando eu comecei a colorir. Aí eu gostei e achei uma de 24 para vender com muita dificuldade. Era a única que tinha no supermercado e eu comprei. E era daquelas que vinha os lápis bicolor, eram 24 cores, mas eram 2 ou era 4 lápis bicolor, alguma coisa assim. Aí foi que eu vim adquirir, foi quando eu comecei a utilizar lápis branco e tal. Como eu gostei das cores, eu gostei que vieram algumas variedades, tipo canela, vieram tons para fazer pele, uns tons diferentes, eu comprei outra quando eu achei. Mas só tinha isso, então a outra forma que eu tinha para comprar algum lápis mais variado seria pela internet. Mas o frete para onde eu morava era muito caro, então geralmente às vezes o frete passava do valor do produto, por isso que eu acabei só ficando com essa de 24. Olha o tamanho de alguns. E esses aqui são os sobreviventes dela. Então assim, é o que eu aconselho. Uma pessoa que vai começar a colorir agora, dá para utilizar normalmente uma caixa de 24 cores. Primeiro, eu acho que, na minha opinião, eu acho que é uma caixa ideal. Tem cores, tem as principais cores para você que está começando a colorir. Por que eu acho isso? Eu acho que uma caixa com muitas cores não vai te ajudar muito no início. Porque primeiro você precisa entender as cores. Se você não entender, por exemplo, que como que as cores se formam, tipo a mescla das cores, saber quais cores eu misturo para formar a cor tal, você não vai saber quais são as cores intermediárias, e isso é um problema na hora de colorir, porque você tem que saber algumas coisinhas. É um conhecimento que você vai adquirindo com a prática, conforme você utiliza os lápis. Eu tenho para mim que uma caixa de 24 cores, você tem uma quantidade de cores necessária para você estar fazendo mesclas de cores e estar aprendendo a desenvolver isso, a desenvolver essa capacidade de misturar cores e de trabalhar com poucos materiais. Posteriormente você pode aí estar investindo em mais lápis, em caixas com mais variedade, depois de você já saber que você gosta de colorir, saber que você pode estar investindo em uma caixa um pouquinho mais cara. Mas eu aconselho para quem está começando a utilizar, está começando a colorir, compre uma caixa básica de 24 cores mesmo. Para mim já está ficando um pouco difícil de 24 cores, não é nem porque a caixa é insuficiente, mas é porque alguns lápis já foram embora mesmo. Tem esse daqui que foi... Tem esse aqui que era o meu último lápis branco da Faber-Castell. E na verdade esse lápis aqui nem veio na minha caixa, eu fiz trocar com a minha prima de 10 anos. Eu troquei com ela um lápis bicolor, acho que foi um desse aqui, porque eu tinha 2. Eu troquei com ela para poder ficar com esse lápis branco, porque eu já não tinha. Então já tá ficando um pouco complicado para mim, por conta que tá acabando algumas cores que eu acho importante eu tá colorindo, né? Eu já estou quase sem marrom da Faber-Castell também, ó.
Eu estou praticamente sem marrom. O meu outro lápis desse aqui, porque eram dois, né? Por causa que eram duas caixas de 24, o outro deste já acabou. E esse aqui já tá quase indo embora também. Já não tenho mais preto. Já estou ficando sem... Praticamente já não tenho mais o prata também. Já não tenho mais várias cores aqui que já foram embora. Já estou ficando sem o cinza. Algumas pessoas me perguntam quando eu utilizo isso aqui, eles perguntam, Carol, tá colorindo com o que? É um tipo de pincel, um tipo de marcador? Não, gente, é só eu fiz uma gambiarra aqui, ó, para poder utilizar o lápis até ficar o cotoco. Quem me segue aí no Instagram e no Facebook viu que eu postei uma foto de 2 lápis pretos que eu tinha utilizado até o cotoco. Eu utilizei dessa forma aqui, ó. Eu fiz essa gambiarra, coloquei eles nesse corpo de marcador de CD, poder utilizar eles o máximo possível. Eu tô utilizando aqui só o corpo do CD, tá, gente? Eu não recomendo vocês a colorirem seus desenhos, essas partes pretas, com marcador de CD. Isso amarela a folha do desenho. Para você que guarda desenho em pasta, é a pior coisa do mundo, porque vai estragar os outros desenhos. Então não aconselho, não utilize esses marcadores ou aqueles pincéis assim da Pilot. Esses pincéis eles sempre mancham, então não façam esse tipo de coisa, não cometa o mesmo erro que eu já cometi. Hoje eu já não faço mais, aprendi com o meu erro. Bom, esses são os lápis da Faber que eu ainda tenho, que eram 2 caixas de 24 cores e uma de 12 cores. A minha outra caixa que eu tenho da Faber é essa aqui de 12 cores aquarelável. Eu ainda não fiz nenhum desenho aquarelável, porque primeiro eu não domino as técnicas e segundo, o pincel que vem nisso aqui pra gente fazer o aquarela, esse pincel não presta, então não dá pra fazer aquarela nenhuma. E eu acabei nem tentando, eu só fiz um teste básico numa folha, o resultado não ficou tão bom quanto eu pensei que iria ficar quando eu vi algumas coisas, mas eu tenho muita vontade de testar aquarela. Mas eu já utilizei esses lápis aqui como se fossem lápis normais, mas eu não utilizei eles sozinho, eu utilizei eles mesclando com os lápis comuns, porque eu gostei que deu uma textura diferente e deu uma coloração um pouco diferente no desenho. Eu vou mostrar o desenho que eu utilizei eles aqui para você. Eu utilizei esses lápis aqui nesse desenho do Jack Sparrow e foi principalmente o principal motivo na época foi porque eu estava sem lápis branco para colorir desenho, então eu estava até um pouco desanimada. E eu não sei assim de onde veio a ideia, tipo, eu tô sem lápis branco, eu vou misturar aquarela com lápis comum e vai ficar um resultado legal. Não sei de onde veio isso, mas eu resolvi tentar. E eu gostei porque deu uma textura interessante na pele dele e deu uma coloração diferente, porque eles possuem a pigmentação. Do aquarelável para o comum é um pouco diferente. O aquarelável ele é mais intenso, exatamente como ele é para ser aquarelável, para você fazer aquarela. Então a pigmentação deles é mais intensa, é uma cor mais bonita, digamos assim. Então eu misturei os lápis aquareláveis e os comuns nesse desenho aqui e eu gostei bastante do resultado. A minha outra caixa de lápis de cor que eu utilizo é esse aqui da Maped, ou Maped, sei lá como é que vocês chamam, depende da pronúncia. Tem gente que diz que Maped ou Maped, isso é sigla, eu não sei. Desculpem porque eu tô um pouco rouca, né? Eu tô com a garganta bem ruim. Então desculpem pela voz, tá falhando um pouco. Eu tenho essa caixa de 36 que eu comprei esse ano. Eu gosto desses lápis, vocês podem ver que alguns estão bem mais usados que os outros, olha só, bonitinho no preto aqui. E eu acho esses lápis bem interessantes, eles são lápis muito bons. Eles possuem uma pigmentação linda, uma coloração muito bonita, porque eles são, inclusive, tem uma tonalidade bem mais viva do que os da Faber-Castell. Mas eu não gosto muito de utilizar eles sozinho, porque eu não acho que eles se mesclam, né? Eles não têm uma sobreposição de cores tão boa quanto os da Faber. Então eu geralmente utilizo o lápis da Maped e da Faber no mesmo desenho e faço a mescla, e isso forma algumas cores diferentes. Eu gosto dessa caixa aqui de 36 cores, né? Apesar de não utilizar muitas. Por exemplo, vieram essas 4 cores aqui, tanto essas 3 neon e esse dourado aqui, que na verdade eu acho esse dourado que vem nessas caixas eu não acho bonito. Prata eu gosto e eu utilizo bastante, agora o dourado não acho legal.
E também vieram muitos tons de verde, alguns tons de azul e vários tons de vermelho também. Uma falha dessa caixa aqui que eu acho é porque vieram poucos tons para uma pele tradicional. Por exemplo, vieram essas quatro cores aqui que dá para você utilizar em pele. Se numa pele tradicional, digamos, de mangá. Então eu acho que vieram poucos lápis e isso é algo que me chateia um pouco nessa caixa, porque vieram poucos lápis para uma pele um pouco mais tradicional. Uma pele realista dá de utilizar várias outras cores. Geralmente realismo a gente mescla vermelho, mescla cinza, mescla tantas cores. Não sei como é que fica o resultado legal no final, mas a gente mescla muitas cores, dá de utilizar várias. Mas para pele tradicional, para mangá, não é necessário fazer tanta mescla assim, e geralmente é esses lápis aqui. E então geralmente a gente utiliza essas cores intermediárias. Nessa caixa não tem inclusive um laranja claro, também seria uma cor intermediária para fazer essa mescla de cores. Então isso é um defeito que eu acho dessa caixa, infelizmente, mas mesmo assim continua valendo muito a pena. Eu já vi a de 48 cores, ela possui umas cores bem interessantes também. E esses lápis da Maped, eles são um pouco mais baratos que os da Faber. Não estão tão baratos assim, mas eles são um pouco mais baratos que os da Faber ainda. E são lápis que valem muito a pena. Alguns artistas até mesmo preferem esses lápis do que os da Faber. Como por exemplo, eu já vi tem o Will. Ele não tem canal, se eu não me engano, ele só tem Instagram e página, mas ele é um excelente ilustrador, ele faz realismo mesmo. Os principais lápis que ele utiliza são os da Maped. Tem também a Jaque Vital, ela tem canal no YouTube, e os principais lápis que ela utiliza são esses da Maped também. Então daí dá pra vocês verem que são lápis muito bons e que muitos artistas aprovam. Pra mim, não sei se é pela prática, mas os meus preferidos ainda são os da Faber, mas eu gosto muito desses lápis aqui. E conforme eu trabalho com eles, eu acho que o resultado fica bem bonito também. Enfim, gente, esses eram os materiais que eu tinha para mostrar para vocês. Enquanto eu mostrava os materiais, eu quis falar um pouco sobre eles, para de certa forma dar algumas dicas para vocês de materiais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Eu espero também que tenha acabado com as dúvidas que vocês tinham, mas caso vocês ainda tenham, é só comentar, me perguntar aqui que eu vou estar respondendo para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!